E aí, então, esses dias me deu vontade de fazer alguma coisa diferente do que eu vinha fazendo, sair um pouco dos vídeos de resumo e humor, e fazer alguma coisa mais dando minha opinião sobre alguns animes. Eu decidi começar por um anime que divide um pouco as opiniões, que no caso é Black Clover, que tem bastante gente que ama o anime e bastante gente que não gosta. Então eu decidi aproveitar isso para fazer uma análise do anime. Então vamos lá. Primeiramente, eu já quero deixar claro que eu não sou um gourmet de anime e nem um especialista. E o que eu vou falar aqui não é nenhuma verdade absoluta, é só o que eu acho. E também que o foco vai ser o anime, o mangá fica para outro dia. Basicamente, o anime conta a história de um jovem chamado Asta que sonha ser o Rei Mago, mas ele não tem magia em um mundo onde isso é o básico que todo mundo consegue fazer pelo menos um pouco. Mas ele não sabe fazer nada. Ele tem como amigo o rival, o irmão Yuno, que basicamente é o oposto dele, com talento, magia de sobra e tudo que um bom mago tecnicamente precisa. E os dois vão entrar numa jornada para tentar se tornar o novo Rei Mago. Basicamente essa é a sinopse do anime, é um pequeno resumo. Agora que a gente já tem um pequeno resumo do que se trata o anime, podemos começar. Basicamente eu vou dividir essa análise em três partes, sendo essas partes a história contada, os personagens do anime e por último os detalhes técnicos, como dublagem, animação e alguns outros que eu achar importante. Começando pela história, sinceramente, em todos os 170 episódios que o anime tem, eu não vi nada genial. É uma história bem padrão do gênero shonen, mas que ao meu ver funciona bem. Possui um ritmo agradável de se acompanhar, não é nada muito enrolado e nem nada muito rushado ou acelerado. E sobre ser padrão, geralmente as pessoas acham que isso é alguma coisa ruim, mas nem sempre. Às vezes vale mais a pena fazer alguma coisa padrão, que é meio que garantido que vai dar certo, do que se arriscar e fazer alguma coisa complexo e errar a mão. Como o Kishimoto fez, por exemplo, no arco da guerra de Naruto, tentando fazer um arco compridíssimo com várias e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e acabou se perdendo. Black Clover cumpre bem o que se propõe a fazer. O anime promete ser uma história sobre um garoto buscando superar suas dificuldades em busca de um sonho junto com os amigos dele e faz isso. Sobre o anime, é importante dizer que a história ainda não acabou, mesmo que o anime tenha parado. Em breve vai ser lançado um filme continuando o arco que parou no anime, então ainda não tem como dar a obra como concluída, porque a história ainda continua. Indo agora para os personagens. Sinceramente, essa pra mim disparado a melhor parte de Black Clover. É o melhor ponto do anime disparado. Pra mim, é um dos animes que melhor trabalha o grupo de personagens. Basicamente, durante o anime todo, todo mundo tem pelo menos alguns episódios para aparecer, ter um tempo de tela, mostrar a história, dar algum sinal de evolução de poder ou alguma mudança de personalidade. E outro ponto que me agrada muito é a variação entre os personagens, tendo gente muito diferente ganhando destaque, não só os, entre aspas, personagens principais e os mais importantes ali. Como por exemplo, o Gordon e a Grey. São dois personagens que no começo, eu posso garantir que todo mundo que bateu o olho nesses personagens pensou: ok, vai ser dois quase figurantes que não vão ter participação em nada, coisa do tipo. Mas não, até eles tiveram espaço na história, tiveram um episódio ali para demonstrar como é que eles são e tem as personalidades bem definidas, tem os traços dele bem definido e a história tecnicamente bem contada. Esse ponto foi para mim o que me fez ficar interessado pelo anime. Basicamente, eu fiquei apegado os personagens, comecei a me interessar por ver como é que as coisas iam desenrolar e me mantive. Foi isso que me fez seguir em frente sem dropar no começo. E esse drop no começo de Black Clover é uma coisa que eu vou falar mais agora nos detalhes técnicos. Cara, essa é a parte que me dói falar, mas não dá pra negar que Black Clover tem bastante problema. Vamos lá, o anime é produzido pelo estúdio Pierrot. Então eu não preciso nem dizer que Black Clover estava lá embaixo na lista de prioridade no começo, por ser um estúdio com muitas obras, acaba tendo uma certa disputa para ver quem vai receber mais foco na produção e tal. E no caso da Pierrot, esse foco não estava em Black Clover no começo. E o anime acabava sendo feito meio que como dava, sabe? Do jeito que tinha como ser feito ali, no mais básico possível, era o que eles faziam. Isso acabou resultando numa animação ruim por um bom período de tempo. A animação de Black Clover sofre por um bom tempo e defeitos na dublagem.
Por ser a dublagem japonesa, fica difícil falar muito, até porque eu não sou um especialista. Mas é claro que o dublador do Asta sofre para conseguir fazer a voz dele e isso dá para perceber. Até porque o Asta ele é um tipo de personagem que naturalmente não é fácil de se fazer. E o resultado disso foi um personagem que já é normalmente irritante pelo jeito dele de falar, se tornando insuportável por alguns episódios. Porém, isso é alguma coisa que é corrigido depois de um período não tão comprido. Acho que logo ali no começo já dá pra perceber que a dublagem do Asta melhora um pouco, só que é natural o Asta ser irritante. É traço do personagem. Gritar muito, falar muito alto. Isso é uma coisa que não é da dublagem, sim do personagem agir dessa forma. Já a animação de Black Clover sofre por um tempo. E quando eu falo animação, temos que deixar de fora as aberturas e encerramentos. Porque acontece um negócio em Black Clover que todas as aberturas e encerramentos são excelentes. Todos, sinceramente, todas as aberturas que eu vi em encerramento são muito bons. Mas o anime não acompanha. Eu acho que inclusive o anime teve muitas aberturas, mesmo que sendo muito boas, são desnecessárias. Porque se você for parar para analisar, o anime tem cerca de 13 aberturas, se eu não me engano, em 170 episódios. Ou seja, o anime troca de opening com uma frequência muito alta. E eu acredito que o fato de Black Clover ter sido produzido semanalmente foi algo que pesou bastante na qualidade, já que com uma frequência maior, os episódios acabavam tendo menos tempo para ser trabalhado, e essas coisas tudo somada no final fizeram o anime perder qualidade e ter alguns problemas no começo. E foram justamente esses problemas que criaram uma fama meio ruim pro anime. E essa fama só foi sair um pouco depois de um certo tempo, quando Black Clover começou a ter uma melhora. Só que mesmo com esses problemas iniciais e tudo mais, eu garanto que quem consegue passar daquela fase inicial onde existem os maiores e principais problemas, já tem uma chance muito alta de começar a se apegar com os personagens e com a história e não largar mais o anime, que é o caso da grande maioria. Só que enfim, essa aí é só a minha análise, obviamente vai ter gente que vai discordar, gente que vai concordar. E se você tiver alguma coisa para acrescentar, os comentários estão aí para isso. Então, até o próximo vídeo.